gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast, né? Do Elas por Elas Materna. A gente está aqui no Campus Online, na nossa CC Videira. E como é bom ter você aqui. E aqui a gente vai falar um pouco, estamos falando sobre maternidade, né? E como é um assunto tão importante. Se a gente lê na Bíblia, são muitas mulheres foram usadas por Deus, muitas mães foram canais de Deus para a vida de tantas pessoas. Então é um assunto muito, muito, muito importante, a maternidade. E hoje a gente está com um tema bem legal, que é sobre mãe solo, né? Um tema assim que a gente precisa trazer para a igreja, né? Nossa igreja é uma igreja que ela recebe as pessoas, ela ama pessoas, porque Deus ama pessoas. Então nós somos uma igreja que ama mães solos. E eu recebo aqui duas grandes mulheres de Deus, que Deus, né, me presenteou para caminhar junto, né, na vida e aprender com elas. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da história delas. Uma delas é a Pamela. Oi, gente. E a outra é a Tâmara. Oi. Eu já queria que você tivesse em oração por mim, porque para dizer Pamela e Tâmara vai ser bem legal. Vai ser, mas ó, gente, eu consigo. Enfim, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, para o pessoal conhecer vocês, né, por favor. Certo. Oi, gente, eu sou a Pamela e eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui nessa casa, servindo aqui. Antes de qualquer coisa, eu sou filha amada de Deus, né? Eu costumo dizer que eu sou um pouco discípulo de João, né? Ali, a queridinha de Jesus. E eu tô aqui nessa casa há um pouco mais aí de 10 anos, fazendo parte aqui. E a gente vai continuar um pouco nessa conversa, né? Fala mais o quê? É isso. É isso. É a mãe da Letícia, Sou não, ainda não, né? mãe da Letícia, casada com o Rafael. E aí eu acho que a gente vai continuar um pouco esse rumo aí. Ok. Por favor. Minha vez, né? Oi, gente, eu sou a Tâmara. Conheci a Videira em 2007, então já tenho uma caminhada longa aqui com a CC Videira. Já servi no online, agora aceitei o desafio de ser co-líder de GC. Sou mãe da Juju e da Belinha, sou mãe de gêmeas, elas esse ano completam 10 anos e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha história com todos vocês. Pronto, e a gente, né, estava conversando, eu conversei um pouco com a Tâmara, conversei com a Pamela, e assim, tem vindo muito no nosso coração esse assunto, né? Temos muitas mães solos, seja porque, né, no meio da caminhada, né, ainda conhecendo ou não conhecendo Jesus, mas se encontrou grávida no meio da caminhada, fora do casamento, ou ali na adolescência, ou ali na juventude, ou até na vida adulta, né? Ou é um casamento que aconteceu e que acabou não dando certo, mas que tem ali os frutos, né? As meninas, ou então viúvas, né? Que já não têm mais os seus maridos, mas têm os seus filhos. Então, são mães solos, né? Esse seriam tipos de mãe solo, talvez tenham outros, então eu queria pedir perdão se eu não lembrar, mas o mais importante de tudo é como elas disseram, quando elas se apresentaram, né, eu fiz questão que elas se apresentassem, porque quando a gente é mãe, a gente meio que perde a identidade, né? É a mãe da fulana, é a mãe do fulano. E a gente meio vai perdendo um pouco isso. E a Bíblia fala muita coisa do que a gente é filha de Deus, que a gente é amada, que a gente é cuidar, que Ele, né, é o nosso Senhor, enfim. E no meio da caminhada é normal, sendo mãe, normal a gente se perder, né, um pouquinho no caminho e esquecer quem nós somos. Mas aí... Nem como você tá. Cadê a Letícia? Cadê a Zoe? Cadê a Liz? Né? Cadê as gêmeas? É a mãe das gêmeas. Mãe das gêmeas. Eu perdi meu nome. Perdeu o nome. Mas aí, antes de qualquer coisa, já trazer a identidade, né? Nós somos filhas de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer título, embora seja um chamado, tá? Eu acho que assim, é um privilégio, é uma missão de vida ser mãe, né? Mas a nossa identidade está em Jesus. E aí eu já vou direto ao ponto, né? Que a gente conversa aqui um pouquinho sobre esses desafios, né? Como você se tornou mãe, né? Falar um pouquinho, até para ter as mães te conhecerem e ter essa identificação contigo. Eu fui mãe aos 19 anos, né? Engravidei, tive a minha filha aos 19 anos. E foi fruto de um relacionamento, né? Eu namorava, e aí o namoro terminou, e quando o namoro terminou, eu me descobri grávida. Eu acho que eu não vou conseguir falar sem me emocionar, né? E aí hoje a minha filha tem 16 anos,
E eu costumo dizer que a maternidade solo, ela é solo, mas ela não é sozinha. E foi aí que eu me descobri, né? Quando as pessoas perguntam pra mim, Pamela, o que é ser mãe pra você? Eu acho muito difícil, eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil conseguir definir isso em palavras, né? Sim. A maternidade é isto. Sim. E eu sempre digo, eu nasci pra ser mãe, né? Isso sempre foi muito claro no meu coração. Eu lembro nitidamente quando eu disse assim, quando eu descobri que estava grávida, que eu cheguei pra minha mãe, né? Pra minha mãe pra contar, e eu disse, mãe, eu tô grávida, eu tava com o resultado do exame de sangue nas mãos, e ela tava bem decepcionada, né? Bem decepcionada. E ela olhava pra mim e dizia assim, você sempre quis, né? E eu sempre, de fato, sempre quis ser mãe. Foi algo que sempre queimou no meu coração. Mas naquele dia eu disse, eu sempre quis. Mas eu sei que não era o momento. Sim. E eu não tinha tido um encontro assim com Deus ainda. Eu não era cristã, mas eu costumo dizer que eu conversava muito com Ele e eu não sabia que era Ele. E aí o dia que eu tive encontro com o Senhor, foi só a confirmação dele dizendo pra mim, você pulou etapas, mas a sua filha não é um erro. Muito bom. Porque é aí que entra um dos grandes desafios da maternidade solo. É você olhar e achar que o seu filho é o erro. Sim. E colocar um rótulo, e colocar um apontamento, um julgamento. E o que a Bíblia fala é que os filhos são herança do Senhor. Exatamente. Eu estava até comentando Independente isso. do tipo de mãe que você Independente do tipo de mãe. E aí eu aproveito até para externar isso, né? Talvez você esteja assistindo isso aqui e o pensamento que vem na sua cabeça é esse, né? Meu filho é um erro, Sim. Eu cometi, eu vou ser Veio pra na hora sempre, errada. Veio na hora errada, eu vou ser para sempre julgado, rotulado por isso. E não é isso. Você tem que ter consequência que o que você fez pulou as etapas e vai ter uma consequência, Sim. como tudo na sua vida, né? Eu digo muito isso. As melhores decisões ou as decisões que não agradam ao Senhor, aquelas que agradam, aquelas que não agradam, sempre tem uma consequência. Boa ou ruim. E a gente precisa ter maturidade para entender a consequência. Então, a minha filha sabe de toda a história. E eu até disse, né, filha, eu vou ali conversar, eu posso falar, mas só para compartilhar isso. Então, aos 19 anos, eu estava ali, me deparei com a gravidez. Embora eu sempre tive uma maturidade além do meu tempo, mas eu era uma menina, né, gente? 19 anos é uma menina. E No início da juventude, com vários planos. isso, eu tinha... Eu lembro que eu tinha acabado de ser contratada na empresa que eu estagiava. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. E eu ficava assim, meu Deus. E agora, né? E agora o que é que vai acontecer? E 17 anos depois? O que tu diz? Aquela menina do agora. E agora? E agora? Eu vou dizer assim, deu certo, viu? Deu certo. Mas sobrevivi. Mas grandes foram os desafios. Mas assim, glória a Deus. Trazendo para o contexto da minha mãe, né? Já que a gente está falando sobre maternidade. Eu sempre fui aquela filha, aquela sobrinha dentro da casa que era o exemplo, né? Que era aquela... E tinha um peso com isso. Isso, que era aquela que, tipo, toda hora quer seja igual a Pamela, né? E aí, quando veio a notícia, teve aquele baque muito grande na família. Mas, mesmo diante dessa decepção da minha mãe, ela foi a minha maior rede de apoio, Glória a Deus. né? Então, assim, eu sou muito grata pela minha mãe, porque ela foi a minha maior rede de apoio mesmo. Dizer assim, ok, errou e puniu e teve as consequências, mas ela nunca deixou de amar incondicionalmente, né? Como isso é importante, De acolher, de estar ali presente na vida. E a gente pode ter mães agora que estão passando com isso com as suas filhas, Sim. né? Ou com seus filhos também, né? Também temos, né? Que mãe é mãe e aí ela descobriu ali, né? Sendo a avó ou do menino ou da menina. Mas eu acho que a Pamela tocou num assunto muito importante de ame. Na dúvida, ame. Mas eu não concordo. Ame, né? Eu acho que o amor, eu tenho convicção, né? O amor, ele é a chave para tudo. Hoje nós estamos falando como mães, mas nós já fomos filhas. Oh. E a gente sabe o quanto esse amor, esse colo, esse cuidado é importante. Foi importante. E a Bíblia fala isso, né? Deus disse, ame ao próximo como você ama você. Como ama a ti mesmo, né? A si mesmo. E não tem como a gente amar o próximo se a gente não se amar. E eu vejo muito isso. A Bíblia ensina sobre a gente honrar os nossos pais. E eu honro demais a vida da minha mãe. Porque ela, mesmo diante de toda a realidade dela, ela abriu mão de muita coisa para estar ali ajudando. Né? E como isso é importante? Ela não é perfeita, assim como eu não sou uma mãe perfeita. A gente descobre isso no meio do caminho, meu Deus.
A gente Viu, não é gente? mãe perfeita. Deixe de ser uma mãe perfeita. Não adianta, não se cobre tanto por isso. Então, Busque fazer o seu melhor com o que você tem, né? Isso. Mas é isso, então assim, eu tive, a minha realidade foi essa, mas eu repito, a mãe solo não é uma mãe sozinha, Muito bom. graças à rede de apoio, graças a tudo que aconteceu. E aí eu trago a Bíblia de novo. A Bíblia fala aqui: se ainda tua mãe e teu pai te desamparem, eu, o Senhor, todavia não te desampararei. Então, assim, mesmo que você não tenha uma mãe como a da Pamela, né? E aí já vocês vão escutar aqui a história da Tâmara e essa rede de apoio. E assim, mesmo que você não tenha, mesmo que me abandonaria e agora você tem o Senhor, porque Ele sabe os planos, só Ele sabe os planos que Ele tem para você, né? Eu tenho uma frase na minha vida que é assim: Deus, vou tentar lembrar a frase, tá? Deus tem sempre um plano para quem sai do plano. Então, assim, sim. mas e agora? Deus tem um plano. Não importa, Deus tem um plano. Mas eu escolhi errado. Deus tem um plano. Mas Deus tem um plano. Então, assim, se agarra a isso e lembra que o Senhor tem o melhor plano, embora tudo esteja dando errado na sua cabeça, né? Deu tudo errado, mas vai dar tudo certo, porque o Senhor, se o Senhor, né, se convidar o Senhor para estar na tua história, pode ter certeza que é um futuro certo e cheio de paz. Amém. É verdade, concordo. Vamos agora, né? Por favor. Minha Gente, história. espera aí só um minutinho. Vamos respirar. porque Muitas aqui- lágrimas Muita já. gente, mãe numa mesa. Mães, Tem mulheres. mulheres, né? Gente, a gente Se chora. recompor, né? Não tem problema em chorar, né? Mulheres choram. Gente, vamos lá. Diferente da Pamela, que tinha essa maternidade já na natureza, eu não me considero assim, né? Eu não, meu sonho é ser mãe. Mas depois de alguns anos de casada, as meninas vieram, presente de Deus, uma gravidez gemelar sem esperar. Quando eu vi o beta-HCG, eu disse, meu Deus, e agora? Guardei ali a notícia só pra mim por 24 horas. Vou contar pra quem? Guardou por 24 Não, acho que 12 horas de um dia pro outro. Aí a primeira pessoa que eu escolhi contar foi a Ju, pra me ajudar, minha irmã, me ajudar a fazer uma surpresa para as pessoas. Mas foi um impacto, eu não esperava naquele momento, mas depois uma grande surpresa. Enfim, e depois de alguns anos de casado, né, o casamento não deu certo e eu me vi, e agora? Né? Sou mãe solo, como criar 2 filhas sozinha. Não sozinha, né, Pamela? Solo, mas com rede de apoio, e eu tenho muita gratidão, como você falou, assim, eu tenho uma família incrível. Meus pais, né, e a minha irmã são as pessoas que eu sempre posso contar no dia difícil, no dia bom, nas celebrações da escola, nos aniversários, nas apresentações, em tudo que elas fazem, eles são os que estão na primeira fila do meu lado, né? Então, isso para elas é muito importante e para mim também, para eu saber me confirmar sempre que eu não estou sozinha. Mas o que é que foi o meu maior desafio quando eu me vi nessa situação? Foi acolher a dor delas tão pequenas, né? Elas tinham entre 4 e 5 anos e eu fiquei com a missão de chamá-las para conversar e contar o que estava acontecendo. Já entendia, né? Já entendia. Não entendia a complexidade da decisão, mas Sim. entendia o que estava acontecendo, que a partir de agora seriam 2 casas, 2 quartos, dias com mães, dias com pai. E isso foi bem desafiador, choravam nós 3. Mas eu precisei explicar para ela que a família não ia deixar de existir. Sim. O formato da família ia ser diferente, né? Os pais não iam ser mais casados, mas que elas iam continuar contando com o nosso apoio, nossa atenção, cuidado. Eu tenho algumas conversas marcantes na vida com elas e eu acho que essa foi uma delas. E a segunda foi quando a Belinha me perguntou assim, um dia a gente estava em casa e ela, mãe, você acha justo você ter tantas memórias na sua vida com o seu pai, tantos momentos bons que você viveu e eu não ter esse direito? Você me falou que... Isso com 4 anos. Com 4 anos. Não é 17. Você me ensinou que casamentos não acabam. Que o correto na Bíblia é os casais permanecerem casados. E por que o seu casamento não foi assim? E na hora eu confesso que eu me vi sem respostas, porque a dor dela também era a minha, né? Então choramos nós 2 juntas no chão, sentadas. Eu acolhi o que ela estava sentindo, mas expliquei que não era tão doloroso como ela estava imaginando. Que sim, o formato estava diferente, cada um na sua casa, mas que ela ia ser cuidada, acolhida, amada, que ela ia ter sim memórias para contar quando ela crescesse de uma forma diferente, mas que isso ia acontecer sim e a gente ia se esforçar para proporcionar isso para ela. Né? Então,
nós cuidamos das emoções delas. Sim. Em primeiro lugar, para que elas entendessem o que estava acontecendo e isso não marcasse de uma forma negativa, Sim. né? Que não virasse uma ferida, uma frustração. E a partir daí, meu desafio foi equilibrar os pratos de ser firme, educar, disciplinar, ser forte, e tem rotina, e hora para acordar, e faz a tarefa, e estuda, mas ao mesmo tempo dar colo, acolher as lágrimas e brincar junto e entender quando elas questionam. A minha amiga fulana de tal estava numa programação com toda a família, mas eu não estava. Então, por alguns anos, essas conversas difíceis aconteceram até chegar no contexto de hoje, com quase 10 anos, que elas já entendem o que aconteceu, tem a opinião delas sobre isso e tem uma base firme em Deus, entendem tudo o que aconteceu e mesmo que não concordem, né, isso não está em questão, elas são meninas muito firmes mesmo, Sim. né? Com personalidades bem formadas, né? Quem conhece aqui sabe. São engraçadas, são Chegam leves, chegando. Cheias de talentos. São Não, autênticas. aqui não tem uma filha tranquila. Todas Tudo muito artista. tudo artista, E tudo cheio de eu talento. acho que muito autênticas, assim, elas Autênticas, sabem quem é a são, palavra, né? Elas isso. sabem quem são. Tem são- identidade. Exato, a identidade delas é muito fortalecida. E esse foi o meu desafio, formar duas crianças fortes, firmes, autênticas em Deus, apesar Sim, do que aconteceu. apesar de... Eu posso falar uma pergunta? Pode. Tâmara, tu se cobrava de ter que exercer dois papéis? Você me ouviu conversando com a Denise antes do podcast Dois começar? papéis. Sim, eu estava comentando com ela que quando houve o divórcio, eu primeiro cuidei das meninas, então elas foram para terapia e eu acompanhava ali mensalmente com a psicóloga quais eram as maiores dores, enfim. E elas um dia receberam alta. E aí a psicóloga disse, agora é a sua vez. Importante. E aí, mesmo fugindo, porque a gente sabe que encarar uma terapia é tratar das feridas, e eu não queria mexer naquilo por enquanto, mas fui. E a minha dor no momento foi, eu não sei separar os papéis, eu quero ser 100% mãe. Eu não sei ser profissional, ser mãe, ser mulher. Eu queria estar toda hora à disposição. Eu atendia todas as ligações, todas as chamadas de vídeo, eu estava em todas as programações. Se elas estivessem em um lugar e quisessem voltar para casa mais cedo, eu parava o que eu estava fazendo e ia buscar. E isso não era saudável, né? E a psicóloga conseguiu me mostrar isso. Não é assim, não precisa ser assim. Você nunca vai conseguir exercer dois papéis. Você tem que tentar ser a melhor mãe que você pode ser. Só, é esse o seu papel. E confesso que foi difícil, porque a gente quer ser perfeita, Sim. quer estar sempre disponível, quer atender a todas as demandas e todas as solicitações que os filhos fazem, mas a gente construiu, eu e elas duas, uma relação saudável para que elas entendam que eu também preciso ter o meu momento, eu também sou profissional. Elas chegaram até a me aconselhar. Mamãe, legal. você nunca sai de Entendi. casa. Porque elas chegavam e diziam, mamãe, o que é que você fez no final de semana? Aí eu, nada, filha, eu fiquei em casa descansando. Mamãe, você também precisa passear. Saia com seus amigos. Filho, Deus Eu dos só filhos, enxergo a gente. mão de Deus. Eu só enxergo a mão de Deus. E Deus foi tão bom, Tâmara, que ele te mandou duas. Duas. Ele sabia que precisava. Mas sabe por quê? Porque eu digo assim, ó, geralmente, e eu vou falar isso, mas eu sou mãe, só tenho uma, né? Só tenho uma, diferente de vocês. Mas o que não aconteceu na minha situação, mas geralmente quando o filho é único, ele é aquele que recebe tudo, né? E no seu quadro, você falando isso, eu queria muito, né, ser a mãe em tempo integral. Talvez se fosse só uma, tivesse sido mais difícil a questão do tratar, né, de você como mãe, como profissional, como outras, né, tantas de nós. Uma faz Pessoa. companhia a outra. Isso. Tem esse benefício da amizade. Não, então, a minha que tem diferença de idade, ô Glória. Mas a gente até conversou que, né, geralmente mães solos ou que passaram por... Pessoas que passaram por alguns, né, desafios na vida, a gente tem a tendência de eu super proteger o filho para ele não sentir. Não, você não vai sentir nada. Nada do que... Vai sentir, gente. É um ser humano. Por mais que a gente... Aí vai virar uma criança super protegida, que não tem ideia da realidade de mundo, ou então uma criança abandonada, embora esteja ali. É uma criança negligenciada, porque eu tô sofrendo tanto. Ai, eu não tenho mais meu casamento. Ai, eu fui uma mãe sozinha. Ai, ninguém me ajudou. Ai, me abandonaram. E eu tô
tão nas minhas feridas que eu esqueço de uma criança. E é uma criança ou um adolescente que está ali precisando de um acolhimento. Então, assim, é o equilíbrio. E glória a Deus que você teve esse equilíbrio, né? Para conduzir. Eu acho que Deus estava ali, né? Eu acho não, eu tenho convicção. Deus estava te dando sabedoria em cada passo. E dizer assim, ok, aqui eu vou cuidar delas, não, aqui eu vou cuidar de mim, aqui eu vou um pouquinho, aqui, opa, rezinha, rezinha, volta. E também reaprender a viver. Isso. Eu acho que esse detalhe de a minha vida mudou por completo. Mas o reaprender a viver e reaprender a viver em Deus. Baseado em reaprender a viver em Deus, né? Qual é o papel da igreja, né? Na vida de vocês, nessa caminhada mãe solo, né? Pamela não conhecia e conheceu a Jesus no meio do caminho. A Letícia tem há quantos anos, mais ou menos? A Letícia tem 16 anos hoje e eu vim eu comecei a ir pra igreja, ela tinha ali 4 anos, né? A idade quando as meninas tinham. 4 anos. 4 anos. É uma idade boa. E quando eu cheguei aqui na CC Videira, a Letícia tinha 5 anos. Porque antes a gente ia para outra igreja, mas ela já ficava no Ministério Infantil da igreja. E aí, quando ela tinha 5 anos, a gente veio pra cá. E era incrível. Gente, sempre foi muito incrível. Porque a gente vinha, ela sempre ficou no Videira Kids, ia assistir o culto. E naquela época a minha rotina era, eu vinha, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu sempre sentava no mesmo lugar da igreja e eu saía e eu não tinha contato com ninguém, né? Eu ia assistir o culto e ia embora. Vinha assistir o culto e ia embora. E a Letícia ficou na salinha. Quando ela tinha 6 anos, no culto de quarta-feira, a voluntária veio conversar comigo porque ela tinha aceitado Jesus. Né? Então, coloquem os filhos de vocês no Ministério Infantil, porque vale a pena, tá, gente? Eu vou até dar um adeno aqui, né? Colocar, mas a gente também tem, como a gente está no campus online, né? Muitas pessoas que não têm essa possibilidade de ir na igreja presencial e colocarem os filhos no Kids. E aí, existiu ali uma pandemia, né? Que aí eu vou trazer aqui, que dá uma dica para você que é mãe de criança, porque se você for mãe de adolescente, a gente já consegue te conectar na igreja, em grupo de crescimento, em culto de ministério, mas na criança não tem tantos. A gente até tem o canal do Videira Kids, que você pode procurar, e tem programações lá. Mas o que a gente criou durante a pandemia, porque estava todo mundo com os filhos em casa e a gente tinha que aprender a fazer igreja online. Então, assim, dicas, né, por favor, Tamara, dicas do que fazer com a sua criança de forma online. Porque você pode estar aqui no campus online e a sua criança não poder estar no Kids, porque não temos Kids online ainda, né? Deus vai nos dar Eu estratégia. estava conversando Por aqui com a favor. Denise anteriormente. Na época da pandemia a gente se viu sem igreja. Não tinha para onde ir, as meninas sentiam muita falta, eu também, né? Então vamos pensar em alguma estratégia do que a gente pode fazer. E aí a gente fazia uma chamada de vídeo com a minha mãe e a minha irmã para participarem do nosso culto online. E aí a gente montava a programação, a Juju e a Belinha colocavam quais os louvores a gente ia cantar, se apresentavam dançando e elas tinham a palavra. Cada culto, uma delas fazia um resumo da história. Era José, era Moisés, era Abraão. E ainda faziam, depois que contavam toda a história, como se a gente não soubesse. Ainda traziam uma reflexão que José foi muito forte, Moisés foi corajoso, Abraão foi obediente. E aí, no final, uma vez por mês, a ceia, tinha suco de uva, tinha pão. Então, a gente criou esse vínculo, assim, de fazer essa programação. E foi muito bacana que desenvolveu também as meninas. Elas adoravam ali, ficavam estudando que tema da Bíblia elas queriam falar. E eu deixava elas escolherem. Sim. Eu quero falar do Jonas que foi engolido por uma baleia. Vai falar do Jonas. E aí, tinha um cartaz, desenhava a baleia e contava pra gente, fazia um momento de oração. Então, a gente dividia, cada participante da família tinha uma tarefa. Um orava, o outro... falava do jejum, enfim, dízimos e ofertas. Tinha papel para todo mundo. E foi um momento muito importante para a gente não deixar de viver a igreja durante a pandemia. E aí a gente tem as pessoas Enfim, se você está no online ou no presencial, uma coisa importante, culto doméstico. Então, assim, a gente tem esse momento em família. Seja você com seu filho único, seja você com seus filhos, né? E se por acaso você nem é mãe solo, mas está por aqui, faça um culto doméstico. Eu moro com meus amigos, porque eu vim morar nessa cidade. E se você tem essa oportunidade, faz. Né? Ali um momento, junta, um traz a reflexão, o outro canta a música. Enfim, mas gera essa atmosfera na tua casa, né? Traz a presença de Deus para tua casa. Aí é onde a gente decide, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Enfim... E aí, nas atitudes, é uma escolha. É uma decisão. É uma decisão. Até para diária. ensinar os filhos a priorizar a casa do Senhor. Mostrar para eles que a gente não abre mão. Independente de idade, né? Hoje a gente tem muitos recursos. Eu amo, né, a questão das crianças aí. E a gente tem vários recursos. Bíblias muito didáticas para crianças menores, de 2 e 3 anos. Para adolescente. Para adolescente. Tem Bíblia para quem é menino, né, que ama
história em quadrinho, tem Sim, Bíblia em é história em legal, quadrinhos. é legal. Então a gente tem uma grande variedade de coisas, né? E materiais para a gente poder estar ali incentivando nossos filhos. Eu costumo dizer que nós, né, somos muito tendenciosos a jogar a responsabilidade para o outro. Não, o meu filho ele é educado na escola. Em casa eu não educo. Ah, quem ensina sobre a Bíblia é a igreja. Eu não ensino. E aí que tá, o papel e o filho é seu, né? Isso. Como diria minha mãe, quem pariu o Mateus que balance, né? A minha mãe tem essa mãe de dizer isso. Então, assim, Mas é uma gente, parceria, né? é uma parceria. Então, sente com seu filho. E é aquela história, né? O exemplo, ele arrasta. É. Então, seu filho não vê você lendo a Bíblia, como você quer que ele lê a Bíblia? Pamela, sobre isso de ensinar o filho, né, a gente ser exemplo. Alguns domingos atrás as meninas não quiseram ir pro Kids de jeito nenhum, choraram, mamãe, quero ficar com você. Eu acatei e deixei as duas sentadinhas comigo, engraçado. Eu tenho o hábito de anotar a Sim. pregação. Cada uma pegou o seu caderno, uma caneta e foi anotar o resumo da pregação do pastor João Vitor. E aí, durante a pregação, ele falou alguma coisa sobre o seu momento com Deus, seu devocional e etc. É a Belinha. Mamãe, levanta a mão, você faz. Que ele disse, eu não vou pedir pra ninguém levantar a mão pra não Mas constranger. levanta que eu quero mostrar. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, como é importante mais do que falar, os nossos filhos verem a gente fazendo, verem a gente dobrando o joelho e orando com a porta do quarto trancado, caso eles vão lá, né? Filho, eu tô orando, não entra agora. Lendo a Bíblia com eles e sem eles. Né? Mais do que falar, ser. Sim. É, porque a gente tem a mania de dizer, vai fazer. Quando, na verdade, assim, eu tô fazendo, quer fazer comigo? Ou, né? E aí a gente incentivar com a vida. Enfim, as duas, eu olhei para as duas e aí eu lembrei que as duas, né, já estiveram, em alguma época da vida, no Inspire. O Inspire é um departamento, né, da nossa igreja que é para adultos solteiros, né? E aí nós temos esse grupo de crescimento. Enfim, a igreja cria ferramentas para que a gente possa andar junto. A gente é uma igreja muito leve, né? Muito tranquilo, porque Jesus é leve, verdade. Jesus é tranquilo. Então, assim, uma coisa que eu quero te incentivar, não andar só. Né? Por que o Inspire foi criado? Para as pessoas não andarem só. Né? É um departamento para jovens adultos, alguns têm filhos, outros não, né? Mas que estão na jornada e querem estar com Jesus. E aí a gente tem grupo de crescimento exatamente nessa faixa etária. Inclusive, aqui descobrimos que temos uma co-líder, não é? Pois Em é. breve, uma líder maravilhosa. Sobre isso, Denise, é importante falar como é importante o papel da igreja nos acolhendo nesse momento, né? muito Nós bom. passamos por isso em momentos diferentes. Eu já era adulta, né? Já trabalhava, tinha uma rotina bem corrida e me vi nessa situação de mãe solo e voltando para a videira, eu passei alguns anos em outra igreja e fui acolhida nessa situação. Confesso que no começo não queria servir, não queria GC, queria ficar no canto, só assistindo o culto e indo embora. Mas eu tinha alguém me incentivando ali toda hora, que é a Ju. Vai começar a servir quando? Vai entrar no GC quando? E aos poucos eu fui me envolvendo e esse acolhimento, que é a cara da CC Videira, eu já passei por algumas situações na minha vida aqui e eu fui, de fato, abraçada, né? Tenho muita gratidão ao pastor Costa Neto, à pastora Nenê, ao Rundi, que também estava aqui no meu retorno e me acolheu e me incentivou a servir no online. Então, a igreja tem um papel fundamental e o GC também, né? Que é o lugar onde a gente pode ser vulnerável, chorar, mostrar as nossas dores para que as feridas sejam tratadas. Então, eu incentivo você, faça parte de um grupo de crescimento. Se a Ju me ouvir falando isso, ela vai dizer, eu não acredito que nós chegamos nesse patamar. É isso, Vencemos, gente. Eu que não queria participar de GC nenhum, hoje sou co-líder, olha só. E ainda estou te incentivando a entrar em um. Olha aí. Eu também passei por isso, né? Eu costumo dizer que o GC é uma ferramenta de Deus, né? Ele é. E quando você entra no GC, você começa a ver coisas em comum naquele GC, né? Sim. Quando eu entrei pro meu primeiro GC, que era no Inspire, na época não era Inspire, era outro nome, e aí tinha outra menina que ela também tinha um filho da mesma idade que a minha. E aí, quando eu cheguei, que eu comecei, eu disse assim, opa, né, não estou sozinha. E eu nunca fui aquela que, tipo assim, não vou porque eu tenho um filho. A minha filha nunca foi a desculpa. Muito bom. Aí eu volto. Seu filho não é uma desculpa. Sim. Não é uma desculpa para você ir para a igreja, não é uma desculpa para você deixar de sair, não é uma desculpa para você deixar de viver. E aí, a minha filha ia comigo. Então, era culto de domingo, era culto do ministério. A minha filha ia comigo. E ela sempre estava lá. E o que eu quero dizer? Que eu me perdi. Sobre a igreja, né? Pronto.
E aí a gente tava lá, o que eu quero dizer é que a maioria das vezes a gente acha que o filho é o problema e não leva pra igreja. Quando tem outras pessoas... Na verdade, está sendo muleta, né? Muitas vezes a pessoa virou mãe solo e aí ela ganhou uma muleta para a vida. Então, assim, a desculpa da minha vida não é porque eu sou mãe solo, eu não tenho com quem deixar meu filho. Meu filho leva. Eu sou uma mãe casada e eu levo minha filha para onde for, porque a nossa agenda é bem lotada. Do nada, meu marido está fazendo um casamento em outra cidade, né? No outro, ele viajou para dar uma palestra e assim vai. Então, assim, gente, não sou mãe solo, eu estava até, né, trazendo isso, né? Mas eu também tenho desafios, né? Então, assim, quem me conhece diz assim, eu te conheci porque eu te vi fazendo um evento com a menina pendurada no sling. Então, assim, não, era a outra, que já tem 10 anos e ela estava lá com você. Então, assim, filho não é desculpa. Não é. Né? Nem para você deixar de fazer coisa, nem para você deixar de viver. Né? Você precisa estar lá. Eu lembro de uma vez, ela nem vai lembrar disso, talvez. Mas em algum momento da vida, a Tamara olhou para mim e disse assim, eu malho, eu trabalho e eu faço tudo isso porque eu quero que as minhas filhas olhem assim, eu também vou fazer. Ela, certeza que ela não lembra disso. E as meninas eram bem pequenininhas. E eu quero ser um exemplo para minhas filhas. Eu quero que elas assim, caramba, minha mãe se garante, então eu também quero me garantir. Então, assim, eu tentei, viu? Ó, que horror, segurando. Mas é isso, seja a inspiração dos seus filhos na leitura da palavra, no viver, no se cuidar, no... Ei, eu caí, eu sofri, eu sofro, eu choro, né? Porque mãe não chora, mãe chora, mãe Muito. sofre. Mas a gente sofre no lugar certo. A gente pode cair, mas a gente não fica prostrado, porque a gente tem um Senhor. Exatamente. Então, que o Senhor seja aquele que te levanta. Então, assim, o que eu quero te dizer nesse momento, né, baseado no que a Pamela falou, é seus filhos não são erro. Né? Seus filhos não são a muleta da sua vida para deixar que você pare. Missão. Ele é a missão da sua vida. E sim, Deus vai botar pessoas no seu caminho para lhe ajudar na sua missão. Deus vai levantar família, Deus vai levantar amigos, Deus vai levantar pessoas. A igreja está aqui para te ajudar. Então, assim, não se prive disso. Se permita. As meninas estão aqui, possivelmente, né? A minha próxima pergunta é, aonde vocês estão hoje, né? Se vocês olham para trás, se vocês pudessem olhar para aquela mulher naquele dia do momento de desespero, como vai ser daqui para frente, né? E agora, aquele momento do exame, porque cada um teve o seu momento foi agora. Gente, não adianta, tá descendo, gente. Hoje tá, viu? Mas se você pudesse olhar para trás, porque existem outras Pamelas aqui assistindo, existem outras Tâmaras assistindo, você diria, né? Ei, eu passei por isso aqui. Vai passar, né? O que você diria para elas, né? Isso que você hoje falou sobre essa minha fala, né? Eu Olha, definitivamente não lembro de ter dito certo, isso. Mas eu lembro e me marcou. Mas é uma realidade. É uma realidade. dia- E você vive isso até hoje. Um dia elas me perguntaram assim, que elas têm várias perguntas difíceis. Mamãe, um dia quando você chegar no céu, o que é que você quer ouvir de Jesus? Eu disse, filha, eu quero que Jesus me dê um abraço e diga, você cumpriu a sua missão. Muito bom. Mas o que mais você quer ouvir? Eu disse, não, é só isso. Eu quero saber que eu exerci o meu papel de forma excelente. Eu quero olhar pra trás e ver, poxa, eu fui uma boa mãe. Não perfeita, mas uma boa mãe. Então, quando eu olho pra trás, né, esses últimos 5 anos, e vejo as meninas hoje, eu vejo o quanto valeu a pena. Cada dia ensinando, dobrando o joelho, trazendo pra igreja. Elas participam de todas as programações da igreja, noite do pijama, acampamento, vem pro Kids. E vale a pena. Assim, eu olho para elas hoje já são, né, pré-adolescentes quase, vão completar 10 anos. E eu já vejo reflexo na atitude delas, daquilo que eu ensino. Eu já escuto pessoas falando bem das minhas filhas, que não tem coisa melhor, né? Ai, Tâmara, eu vi a Juju na escola, aconteceu alguma coisa com uma professora da escola, ela estava muito triste, ela pegou um bolo em casa, colocou num potinho, sem me pedir, escreveu um recadinho, tia Flávia, que você fique melhor, amo você, Juju, e deixou na mesa dela, antes dela chegar. E aí, quando ela chegou, gente, que viu, aqui. Eu não tô conseguindo. mandou uma mensagem pra mim, a sua filha tem um coração lindo. E ela fez, isso foi dela, eu não mandei ela fazer aquilo, mas por que ela faz? Porque ela vê fazendo, ela vê a gente cuidando do outro na igreja, em casa, fora de casa. Então é isso, vale a pena. Mas a Tâmara, hoje... Ixi, eu sou outra pessoa. Você não me reconheceria. Maturidade, equilíbrio,
e principalmente a cura em Jesus, né? Que a gente achou lá atrás que não seria possível. Acho que a Pamela também, quando se vê perdida, meu Deus, será que isso vai passar? Essa dor um dia vai passar? E hoje eu me sinto completamente curada em Deus, feliz, né? Eu consigo ser eu, criar as minhas filhas do meu jeito, Tâmara, de ser, né? E é isso que você falou, dando para elas o melhor exemplo. Sim. E eu tenho muito isso de dizer, você pode ser melhor em todas as áreas da sua vida, então vamos cuidar do corpo, da alma e do espírito, então é investindo em tudo, e leitura de livro, e fazendo aula de violão, e enfim, investindo mesmo em tudo que eu posso. Tempo de qualidade. Tendo tempo de qualidade, brincando, porque um dia eu já perguntei para elas assim, amor, se eu pudesse dar tudo o que vocês querem, todos os presentes que vocês sonham, as maiores viagens, mas em paralelo a isso eu ficasse um pouco mais ausente, porque eu vou precisar trabalhar mais para poder bancar tudo isso. Então, talvez eu não te coloque para dormir todas as noites, talvez não te deixe na escola todos os dias. O que é que você escolheria? Ela, mamãe, eu abriria mão de todos os presentes só para ter você perto. Essa é a fala da Juju ou da Belinha? Das duas. Das duas, mas talvez seja a fala também do seu filho, tá? Porque às vezes, seja mãe solo ou não solo, seja mãe pai, a gente acha que o dar é mais importante do estar. Eu te garanto, você é insubstituível na vida do seu filho. De verdade. Ele muitas vezes quer só você ali do lado, assistindo, ele jogando um jogo e te contando que você não está entendendo nada. E aí você tá lá, não é isso? É só uma brincadeira, um deitar do lado assistindo um filme, ou conversar, ou enfim, seja o que for. Entrar na piscina e a criança ficar tentando molhar teu cabelo, que a minha filha tem dessa. Não adianta, eu tenho que entrar na piscina, eu tenho que molhar o cabelo, porque senão não adianta. Mas pra ela, enfim, eu tô brincando aqui, mas você é importante para o seu filho. Você é um presente de Deus do seu filho. Então, olhe para ele e diga assim, obrigada pelo meu filho. E me ajuda a estar presente, né? A ser presente. O Senhor é presente na nossa vida. Então, Ele não nos deixa. Então, que a gente possa aprender essa característica do Senhor. Tô falando aí, Denise, veio muito assim, aqui é o meu coração, né? Nós, como mães, precisamos reconhecer que nós temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Né? Então, muitas vezes a gente abdica disso, como a gente abdica de outras coisas. E o que eu quero dizer aqui é que você, mãe, pode orar e interceder pelo seu filho. O meu filho está doente, o meu filho está se posicionando de determinada maneira, o meu filho está se comportando desse jeito. Você é mãe. Nós somos mães, nós temos uma autoridade que o Senhor colocou sobre nós para a gente exercer sobre a vida dos nossos filhos. Então, não negligencie isso também, né? Exerça aí essa autoridade espiritual que o Senhor colocou sobre a sua vida. Impõe as mãos, ore, ensine os seus filhos a orarem. Eu não tenho dúvida de que serão crianças melhores, né? Hoje a minha filha, ela lidera um GC no A13 Júnior. E foi debaixo de muita conversa, foi debaixo de muita honra, debaixo de muito respeito. Ela chegou pra gente para conversar, para explicar isso. E o mais legal foi ela dizer assim, ela passou um ano recebendo convite. E dizendo não para o convite. E no dia que ela veio conversar com a gente de novo, ela disse assim, dessa vez, o Senhor disse que era para eu dizer sim. Então, assim, a intimidade dela com o Senhor. Toda noite é sagrada. A gente, às vezes, pode sair e chegar tarde, mas ela não dorme antes de fazer o devocional dela. Ela não dorme antes de sentar ali e dizer assim, Senhor, é o meu tempo precioso contigo. Então, por que isso acontece? Porque a gente plantou sementes. A semente foi plantada. E eu amo dizer isso. Pode ser que a gente nunca veja os frutos, mas a semente foi plantada. Sim. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel de mãe, plantar. Exatamente. E assim, eu educo minha filha da maneira que eu acho correta, você de um jeito, Tâmara do outro, mas existe um princípio que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Então, independente de você... Vou dar um exemplo aqui. Independente de você ensinar para o seu filho se ele vai acreditar que Papai Noel existe ou não, ensine para ele que Deus existe. Ensine para ele que a palavra de Deus é a base. E o resto, gente, é com você. É uma brincadeira. Exatamente. Mas a base existe. E eu queria só continuar dizendo assim, não sejamos egoístas. Né? Se permita participar de um GC, porque pessoas precisam aprender com você. Muito bom.
pessoas precisam aprender com a Denise, precisam aprender com a Pamela, coisas que não aprenderiam comigo. E talvez nesse GC tá faltando só você. Que as pessoas precisam aprender. E é exatamente a questão do filho. Ah, eu não vou porque eu tenho meu filho. Não, você vai com o seu filho, porque outras mulheres que têm filhos não estão indo para o GC porque acham que não tem outras iguais a ela. Né? E Pamela, diz pra gente, né? Quem a Pamela se tornou, né? Olhando lá para trás, né? Como eu fiz com a Tâmara, né? Aquela menina de 19 anos, se pudesse ser naquele momento do... Eu disse assim, ei, o que você diria para ela hoje? Onde você chegou? Onde eu cheguei, né? Na época que eu descobri que estava grávida, eu olhei pro exame de sangue e eu disse assim, ó, isso é só um exame de sangue. Eu tava bem plena, sabe? Eu disse assim, não, isso é só um exame de sangue. E a minha ficha só caiu quando eu fiz a ultrassom e eu ouvi o batimento cardíaco. Aí até que minha mãe tava comigo, ela disse assim, não, ela não acredita não que ela tá grávida. Gente, foi bem engraçado. E quando eu voltei pro médico com aquele exame de sangue, eu costumo dizer que aquele médico era um anjo enviado do Senhor. Porque ele olhou pra mim, ele não era um médico obstetra, ele era um médico, acho que geriatra, porque ele me atendeu na emergência. E quando eu voltei com o exame, ele olhou pra mim e disse assim, Pamela, você tá grávida. Eu vi a empatia nele, sabe, o amor. E eu só chorava com aquele resultado. E ele dizia assim, ó, não, fique bem, torça pra ser uma menina. Ele tinha acabado de ter uma filha menina. Sim. Aí ele puxou a foto dela assim na gaveta e disse assim, olha, você vai fazer muitos penteados nela. Eu olho para aquela cena e eu vejo a profecia do Senhor sobre a minha vida. Sim. Porque eu tive uma menina. Sim. E eu fiz muitos penteados nela, né? Até hoje. Eu lembro que quando a Letícia chegava no colégio, porque eu tinha que deixar muito cedo, as professoras diziam, ela é a primeira a chegar. E ela sempre vem com penteados na cabeça, né? Então, às vezes você escuta uma frase e você acha que é uma besteira. Como? Sim. Torça para ser uma menina. Você vai fazer muitos penteados nela. E eu vejo que desde esse momento, assim, eu estava com a mão dele sobre a minha vida. Desde esse momento eu vi a graça do Senhor sobre a minha vida. Então, assim, eu era, assim, uma menina de 19 anos. Mas eu nunca duvidei do propósito do Senhor para minha vida. Nunca duvidei. Eu sabia que não ia ser uma jornada fácil, mas eu nunca duvidei. E durante esse processo, eu me esbarrei com muitas pessoas iguais a mim. Sim. Muitas pessoas. E o maior questionamento delas era, será que um dia eu vou construir uma família? Pamela, isso passou pela sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça. Mas eu sabia que a promessa do Senhor ia se cumprir na minha vida. E eu quero declarar aqui que se você, ou você também está passando por esse momento, o Senhor, Ele tem um propósito na vida de vocês. Amém. Hoje, eu não sou mais uma mãe solo, né? Eu sou casada, glória a Deus, com um homem maravilhoso, fiel e temente ao Senhor. E ele e a minha filha têm um relacionamento maravilhoso, maravilhoso. De eu sair, deles ficarem juntos, e o Rafael, ele veio e ele disse, eu vou exercer esse papel sobre a vida dela. O Rafael nunca disse, Letícia, eu quero que você me chame de pai. Nunca disse. Mas a única coisa que ele pediu eu quero ser reconhecido como, no sentido de honrar, de respeitar. E, Pamela, quem você é hoje? Eu sou aquela que vejo a redenção. Eu sou aquela que vejo a mão do Senhor. Então, hoje a minha história é essa. E eu vejo que o Senhor tem exatamente um plano para cada um. E nunca foi sobre a gente estar sozinho. Nunca foi sobre, meu Deus, eu vivi isso e a história da Tâmara é diferente da minha. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a sua casa é a sua família. Né? Independente de contexto. E eu abro ainda um parênteses para dizer, as famílias precisam falar sobre famílias. Muito bom. Né? A família do Senhor, e lá em Gênesis ele diz, né, que Deus criou o homem e a mulher para eles se relacionarem e multiplicar. Né? Ali é a formação da família. E um dia eu me vi no contexto de pregar para as crianças falando sobre família e eu já tinha pulado as etapas da minha família. Então eu olhei no espelho e disse, como eu vou falar sobre isso para as crianças? E ali o Senhor disse, você vai explicar. E eu expliquei. Que sim, né, eu não estava dentro daquele contexto, mas o propósito do Senhor é aquele. E eu repeti, se você é uma criança que talvez seus pais não estejam casados, deixa eu repetir para você, você não é um erro. Você não é um erro. Então a gente precisa olhar para os nossos filhos, nós mães solos, e repetir isso. Filho, filha, você não é um erro.
A Eu mamãe- diria melhor. Você foi sonhado pelo Senhor. Isso. Você tem um propósito nessa terra. O Senhor que te criou e o Senhor que me deu, né, ou deu para a mãe o privilégio de ser mãe, de ser pai. Então, assim, eu creio que está chegando ao final do nosso podcast de lágrimas. Acho que esse poderia ser o tema do nosso podcast. Materna em meio às lágrimas. Eu creio que foi muito bênção, foi muito rico para mim, né? Agradecer vocês pela generosidade de compartilhar a história de vocês, de compartilhar com outras mães, outras pessoas que estão aqui com a gente. E, assim, para finalizar, né? Se você quiser dizer alguma coisa para a gente finalizar, por favor, que aí eu finalizo logo em seguida. Eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar. Como a Pamela falou, quando a gente se cala, a gente deixa de abençoar outras vidas. Né? E nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre a educação de filhos à luz da palavra e mostrar para as pessoas que estão passando por algo que nós já passamos, que é possível, que nós vencemos, mas que a escolha é sempre Jesus. Muito bom. Então, que possa abençoar muitas vidas. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. E estamos à disposição, né, Pamela, para falar sobre esse assunto mais Sim. vezes. Eu sempre digo, é para falar de mãe. Quando eu comecei a falar, é para falar sobre maternidade, eu já começo logo a chorar. Porque é um tema que eu amo, né, e que eu considero como missão de vida. Muito bom. É isso. Amém. Eu amo momentos de mulheres, né? Eu amo momentos de mães, eu amo crianças. E isso aqui é muito rico, é como você começou dizendo, né, Denise? Isso aqui vai alcançar muitas vidas. Eu vejo de fato isso, eu vejo pessoas sendo alcançadas, né? Pessoas sendo curadas através desse projeto. Eu só consigo enxergar isso, né? Pessoas vão ser curadas, elas vão olhar e vão dizer assim, eu me identifico com aquilo, eu me identifico com aquele momento. E crianças vão ser adultos melhores. Amém. Porque a mãe vai ter um olhar diferente sobre o filho a partir daqui. Amém. E aí já é várias declarações, né? São filhos melhores, mães melhores, famílias firmadas na palavra do Senhor. Amém. E é isso que vai acontecer. Amém. Então, que a gente seja de fato um instrumento. Amém. E aí é o que a gente declara para todo mundo, que você seja esse instrumento de Deus aonde você for. Amém. Como eu tenho dito desde o início, né? Que você decida que você e a sua casa servem ao Senhor. Que você chame a presença do Senhor para a tua casa. Porque se não for o Senhor a cuidar da casa, em vão trabalha, né? Quem edifica esse lar. É isso que a palavra fala em Salmo 127. Então, que você possa chamar o Senhor para esse momento. Eu não sei se você está no início dessa dor, dessa descoberta, ou desse o que eu vou fazer. Eu não sei se você está no meio do processo, em que local você está. Mas seja o local que você esteja no processo de tudo isso e da sua vida, chama o Senhor para estar com você. Certamente Ele vai te dar sabedoria. Certamente Ele vai te guardar. Certamente Ele vai ter um plano muito maior e muito melhor do que o seu. Então, que Deus te abençoe grandemente e que o Senhor possa ser essa luz, esse farol na tua vida. Em nome de Jesus, que Ele abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Tchau, tchau.